com poder e glória. Pai, abre o seu entendimento, Pai, para que nós venhamos entender a sua palavra nesta noite e guardar, ó Deus, como teu filho Davi falou, esconder a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pai, a tua palavra também diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Então, Deus querido, nesta noite, continua abençoando a tua igreja. Pai, toma o teu filho em tuas mãos. Fale, Senhor, aquilo que a tua igreja precisa nesta noite. Pai, muito obrigado por tudo. Use o teu filho poderosamente para louvor e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Leandro, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero agradecer a vocês do canal que estão sendo, ou melhor, que estão se inscrevendo, e aqueles que estão compartilhando também. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Compartilhe, nos ajude orando, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas, e de cá nós estaremos orando por vocês também, para que Deus continue abençoando. Compartilhe todas essas mensagens, porque elas estão vindo lá do céu para abençoar você e toda a sua família, em nome de Jesus. Passaremos a palavra ao irmão Leandro agora. A paz do Senhor, amada igreja, boa noite. A paz do Senhor aos irmãos do canal, né, como o pastor já disse. E antes da gente iniciar, vamos orar mais um pouco. Porque, como já foi dito, a oração nunca é demais. Pai, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, todo-poderoso, a rocha da nossa salvação, nosso libertador, nosso socorro, nosso amparo, a nossa fortaleza em tempos de angústia. Senhor, nesse momento invocamos mais uma vez o teu santo nome, em concordância com as orações que aqui já foram ministradas na tua casa de oração, diante do teu altar. E te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas muitas falhas, perdão pela nossa natureza pecaminosa, perdão, Senhor. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente, formar a imagem do teu Filho em nós, o caráter de Cristo em nós. É como diz a tua palavra, a mente de Cristo. Precisamos da tua mente. O pastor falou bem, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós entendemos que quando fala de coração, na palavra de Deus, não está falando de músculo cardíaco, está falando de mente, porque a mente é leve no original hebraico. É na mente, porque é o campo de batalha, é a mente. Então, como disse Davi, teu servo, eu também digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E purifica-me com isopo, e não só a mim, mas a todo o teu povo. Purifica-nos com isopo, e ficaremos puros, lava-nos e ficaremos mais alvos que a neve. Esconde a tua face dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença, não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com espírito voluntário. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás. Eu sei, Senhor, que essa mensagem que vai ser ministrada hoje, eu não tenho condições, não mesmo de mim não, mas é pelo teu Espírito, é pela virtude do teu Santo Espírito, da tua santa e gloriosa presença em nossas vidas, Senhor. Que não sejam palavras de erudição humana, porque palavras de erudição humana não servem para nada, só para inflar o ego humano. Mas a sabedoria de Deus, essa sim, enriquece a nossa alma, alimenta o nosso ser, fortalece-nos e conduz-nos para mais perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a traçar o caminho que é Cristo, o caminho apertado e estreita a porta que conduz à salvação, Senhor. A Tua palavra diz que poucos são os que vão entrar, porque muitos são os que vão entrar na da perdição. Mas que nós possamos estar aqui para ir pelo caminho estreito, Senhor. A Tua palavra diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Fala de negarmos a nós mesmos, ajuda-nos, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Ajuda-nos, Senhor. Quando eu era mais jovem, eu pensava que Deus olhava para uma pessoa e dizia:
pronto, eu escolhi essa aqui e agora vou fazer grandes coisas acontecerem na vida dela. E não é assim que funciona. Porque a tua palavra diz que o teu reino é tomado com esforço. E nós observamos na tua palavra que é quando o povo ora, é quando o povo se direciona ao Senhor, que é justamente o esforço, que é justamente o mover. Como diz aquela frase, Deus se move para quem se move. Então não é por acaso, não é que Deus aleatoriamente escolhe para uma pessoa, pronto, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, eu vou te fazer um Moisés, eu vou te fazer um Davi, eu vou te fazer um José. Não foi à toa, houve um esforço, houve uma iniciativa. E nós precisamos ter essa iniciativa todos os dias, Senhor. Nós te pedimos, ajuda-nos. Reconhecemos que somos dependentes de Ti. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, mas que possamos ser pecadores redimidos. Vivermos e estarmos na Tua presença, Senhor. Então, vem nos ensinar mais a respeito da vinda de Teu Filho, a segunda volta, né, de Jesus. Porque ele já veio a primeira vez, muitos não creem que ele veio, mas ele já veio. E ele vai retornar a segunda vez para buscar o seu povo. Mas o seu povo precisa ser preparado, assim como na época do dilúvio, que o Senhor revelou a Noé. A geração era uma geração corrompida, que queria fazer a sua vontade. Era uma geração corrompida que queria se deleitar nos prazeres daquela época. E todo tipo de perversidade é o que diz o texto bíblico, lá em Gênesis, capítulo 6, se eu bem me lembro. E que fala que os homens viram, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si esposas e fizeram aquilo que quiseram, não aquilo que o Senhor determinou. E cada um conduzia pelo caminho como achava no seu coração. É como no livro de Juízes, que o Senhor levantava uma autoridade para conduzir o povo. E o povo até ficava ali firme durante um tempo, mas quando morria aquela autoridade, o povo voltava à sua prática quanto mais pecaminosa. É o que no direito se chama o iter criminis, o caminho do crime. E assim, muitas vezes, os povos, aqueles que chamam pelo teu nome ao longo dos anos, têm feito isso, eles têm se desviado, têm prevaricado contra ti. Mas ajuda-nos a nos voltarmos e estarmos firmados em ti. Porque essa foi a maior situação que acontece no livro de Juízes. Porque lá no final, capítulo 21, verso 25, se bem me lembro, a tua palavra diz: e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E não havia rei naqueles dias, mas cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E não foi por causa de fazer o que era próprio aos seus próprios olhos que Sansão perdeu os seus 2 olhos. Teve os seus olhos arrancados, ele precisou perder a visão física para poder adquirir a visão espiritual. Ajuda-nos para que não precisamos chegar a esse ponto de termos que perder algo físico, como ter os olhos arrancados para poder começarmos a enxergar. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Se não for a Tua presença, se não for, Senhor, o Teu Santo Espírito, se não for o Espírito Santo, o Espírito de conhecimento, de inteligência, sabedoria, de poder, de graça, de fortaleza, de intrepidez, nós não conseguimos, Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, precisamos de Ti, dependemos de Ti. E eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor repreenda, Senhor, toda força maligna contra as nossas vidas. Como eu já tenho dito nas orações, não deixe Satanás se andar, seja com nós de maneira individual, seja com nós enquanto família, seja com nós enquanto igreja. Repreenda todo espírito de contenda, de divisão e toda artimanha de Satanás, toda sutileza. E a tua palavra diz lá em Efésios 6, fala do capacete da salvação. Mas muitas vezes nós não entendemos o que significa isso, o capacete da salvação. É porque está falando do coração, que nós sabemos que é a mente. E como já foi dito, precisamos da mente de Cristo. Porque como Satanás lança dardos inflamados, diz na palavra. E como é que ele faz isso? Ele lança no mundo espiritual dardo, mas de maneira física e mental em nós se manifesta como um pensamento que não é da tua parte. Seja lá em relação ao que for, qualquer tipo de pecado ou situação, nós estamos aqui pensando uma coisa e aí vem outra que não tem nada a ver, porque justamente são os dardos inflamados do maligno. É por isso que precisa estar em cena o capacete da salvação, porque quando a gente percebe aquela seta, vem a mentalidade de Cristo e remove todo o artifício de Satanás e leva todo o pensamento cativo a Cristo. É por isso, Senhor, que nós precisamos de mais de Ti.
E como fez o rei Ezequias, que ele, nos seus dias, o povo iria celebrar a Páscoa, mas nem todos tinham se santificado, nem todos tinham se purificado. E hoje eu venho aqui e te peço, Senhor, que assim como o rei orou e pediu, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor sarasse, mesmo aqueles que não tinham se purificado como era necessário, que o Senhor venha sarar cada um de nós, naquilo que necessita, naquilo que é preciso, e que possamos estar alinhados, conectados com o Teu Santo Espírito, que os nossos corações possam estar receptivos à Tua Palavra, e que aqui não seja como diz lá na Tua Palavra, acerca dos 4 solos, que fala de um que caiu à beira do caminho, e que fala de outro que caiu em pedras, entre pedras, outros entre espinhos, mas que possamos ser de fato boa terra, para que a Tua semente caia, germine e produza, Senhor. Então vem repreender toda a atuação de Satanás, toda força maligna. Blinda a minha mente, blinda o meu coração, o coração do Teu povo, Senhor. E inclina-nos para Ti. Como já foi dito em alguma oportunidade, que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor inclina para onde quer. E eu peço que o Senhor incline os nossos corações para o Senhor. Porque, Senhor, não é sobre riquezas, não é sobre dons, ou a intensidade desses dons, não é sobre status, não é sobre qualquer fator humano. E Salomão descobriu isso da pior maneira. Um homem que era o filho do rei Davi, servo do Deus Altíssimo, e que teve a oportunidade, eu creio que talvez em toda a história da humanidade, se assim for a tua vontade, talvez seja a única pessoa que o Senhor disse para ele: o que tu queres? E ele pediu sabedoria. O Senhor disse: isso foi reto diante de mim, e porque tu pediste isso no teu coração, eu vou te dar não só sabedoria, mas vou te dar riquezas e dádivas e glória. Mas como a tua palavra nos ensina, riquezas, glórias, poder, sem a presença é igual a nada. No final da equação. E Salomão aprendeu isso da pior maneira, porque o Senhor tinha dito na palavra qual era o procedimento que Salomão tinha que ter como qualquer um de seus servos. Ele era rei, mas diante de Deus ele continuava sendo apenas um servo, porque Deus estava acima de tudo e de todos. E ele não guardou a palavra, porque a palavra dizia que ele deveria se casar com uma só mulher, e ele tomou 1000 mulheres. A tua palavra diz que ele deveria se casar com a mulher do povo dele, e ele foi buscar mulheres estranhas de outros povos. E a tua palavra diz que aquelas mulheres corromperam o coração dele, e ele não foi reto para contigo. Então continuaram as riquezas, aparentemente a olhos humanos estava tudo bem, tinha riquezas, tinha poder, tinha glória, tinha os dons, os talentos da sabedoria, mas sem a tua presença tudo ficou obscurecido, virou nada. É como também a mulher, que quando a tua palavra diz em Provérbios 31, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não fala da beleza, não fala de conhecimento, não fala de todo e qualquer atributo que a mulher possa ter. Não estou dizendo que a mulher não possa ter beleza, conhecimento, isso, aquilo, não. Mas o que a palavra diz é que o principal é o temor do Senhor. Porque ela pode ter tudo, se não tiver o temor, é o mesmo que nada. Isso serve para o homem também. Mas se tivermos o temor do Senhor, ainda que não tenhamos as outras coisas, nós teremos tudo. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, não nos deixa perder de vista, de noção, de percepção, aquilo que Moisés percebeu, que quando o Senhor disse: vai que eu vou mandar o meu anjo, ele disse: não, eu não me contento com anjos. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Ou seja, a presença não é dons, não é talentos, não é conhecimento, não é status, não é poder, não são intensidade de dons. É a presença. É a presença, é a presença. E nós não podemos perder essa presença. Porque Saul perdeu a presença. E o que foi que Saul fez? Ele se lançou sobre a espada. E não diz a tua palavra que a tua palavra é uma espada de 2 gumes, que entra até a divisão das juntas e medulas. E nós temos visto, Senhor, pessoas que foram alcançadas pela tua graça, mas se desviaram da tua graça. E estão, como diz a tua palavra, vem 7 espíritos piores do que aquele primeiro. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Assim como certa personagem que nós temos visto no contexto brasileiro, que veio para a tua presença, estava te servindo, e estava uma bênção, o Senhor tirou do lamaçal,
e por alguma situação retornou para aquele lamaçal. E hoje nós vemos aí o estado dessa pessoa pior e está se parecendo até mesmo com uma cobra. Então, é a decadência, é somente a tua presença, é a presença como o teu servo, o irmão Gerson, acabou de dizer aqui há pouco, que vivia triste e não sabia o que era, mas justamente é a presença, porque a presença traz vida, a presença traz alegria, como foi dito. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se não houver a presença, não há alegria, não há vida, não há tudo de bom. Nós precisamos da tua presença. Então, vem nos ensinar, vem nos instruir. Eu te apresento a minha vida, que sou apenas, como diz a tua palavra, pó, barro. E se não for a tua graça, a tua misericórdia, perecemos. A tua palavra mesmo é quem diz, quem cuide estar de pé, vigie para que não caia. E como o teu servo também em outra época, ele passou por uma situação até que foi atraído para junto de ti. Mas a necessidade de te buscar sempre existiu. Mas nós é que não percebemos, como eu também não. Quando nos afastamos, ficamos como que mortos. Até que pelas tuas misericórdias, o Senhor permite a dor, o sofrimento, a situação. Porque o Senhor nos ama tanto que não quer nos perder. Então permite tudo isso, que é para nos moldar. Como eu também aqui estou me lembrando do pastor John Beverly, certa ministração, onde o Senhor enviou ele. E ele chegou lá, o Senhor disse, prega assim, diz que eu estou chamando uma pessoa assim, 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 dá as características. E ele pregou, e vieram pessoas, vieram um culto de jovens. Aí o Senhor disse, a pessoa não veio, e ele pregou as 3 vezes, e a pessoa não veio. O Senhor diz para essa pessoa que se ela não vier, hoje, aqui, em algum tempo, vai acontecer um acidente de carro, assim, assim, assim. E a pessoa pensou que era brincadeira e ficou. E ele fez a parte dele, tudo que Deus mandou e foi embora. Tempos depois, o pastor daquela igreja liga e diz, rapaz, pastor, se cumprir aquilo que Deus falou através da sua vida. A nossa irmã que dava muito problema aqui, era uma jovem, dava muito problema na congregação, muito difícil, isso, aquilo. E ela não deu atenção ao alerta que Deus lhe deu através da sua vida. E tantos dias se passaram, um dia ela está indo para determinado lugar, tem um acidente de carro terrível, e ela está na UTI, em coma, e pelas misericórdias ela saiu daquela situação e se tornou a melhor crente da igreja. Porque o Senhor nos ama. O Senhor primeiro usa um martelinho, como um martelo de ourives, de relojoeiro, para pequenas batidas. Se não fizer o efeito, vai aumentando o tamanho, até que chega um tamanho de martelo normal. Se o martelo não servir, o senhor pega a marreta. Se a marreta não servir, o senhor pega a super marreta. Então, Senhor, ajuda-nos para que não precisamos chegar a tais níveis, porque eu sei que se necessário for, o Senhor permite situações. Assim mesmo como o Senhor falou até, se eu bem me recordo, através da vida do pastor Luciano Subirá, que ele buscava tanto a tua presença, e mais do que a presença, o poder. E havia tanto poder nele que ele estava se perdendo de certa maneira. E o Senhor permitiu que ele, quando ele fosse para um determinado lugar, Senhor, ele caísse de um despenhadeiro. E o Senhor livrou ele caiu do despenhadeiro, o carro se perdeu. E as pálpebras dos olhos foram rasgadas, mas não furou os olhos. E ele quebrou os braços, as pernas, se eu bem me lembro. E tudo que ele dizia na UTI era, Deus, onde o Senhor estava? Que o Senhor não me livrou desse acidente. E o Senhor disse para ele, eu permiti o acidente, porque se eu não permito esse acidente, Satanás iria te levar. Então, tudo é um propósito teu. E aí os médicos disseram que era milagre, e ele está plenamente restaurado. Então, Senhor, ajuda-nos a fazermos a tua vontade. Precisamos de ti. Ajuda-nos, porque é como diz na tua palavra, através do apóstolo Paulo, em Gálatas, em outros momentos, que é uma luta da carne contra o espírito contra a carne, e um opõe-se ao outro para que não façamos o que queremos, e digo queremos da sua parte, como o apóstolo Paulo mesmo disse, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse sim, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E somente o Senhor pode nos livrar do corpo da morte. Ajuda-nos a nos inclinarmos para ti, Senhor. Dá-nos corações perfeitos para contigo, porque a tua palavra diz que Salomão não teve um coração perfeito como Davi, seu pai. Pelo que o Senhor permitiu que o reino fosse tomado. Pelas tuas misericórdias e amor a Davi, o Senhor não permitiu que fosse tirado dele, mas foi tirado do filho dele, Roboão.
o segundo homem mais sábio de toda a história, teve o filho talvez mais desprovido de sabedoria de toda a história. E o porquê disso era o pai. Porque o pai tem a missão de transmitir, assim como a mãe, assim como os professores, assim como os pastores, tem a responsabilidade de transmitir para a próxima geração a tua palavra. Como eu ouvia na congregação onde eu estava, que sempre que o pastor ia consagrar uma criança ao Senhor, ele dizia: eu estou apresentando a criança a Deus, mas a criança a Deus, mas você precisa apresentar Deus à criança. E assim é com cada um de nós, precisamos apresentar, porque Salomão, o segundo homem mais sábio de toda a história, teve o filho talvez mais ignorante de toda a história. E como pode isso, se ele era o segundo homem mais sábio de toda a história? O seu filho foi o homem, talvez um dos homens mais ignorantes. Então, Senhor, mas também, é claro, devido à virtude, o pecado de Salomão, a idolatria de Salomão, porque se desviou de Ti, Senhor. Então, não houve ali o ensinamento, porque com certeza Roboão aprendeu que era mal, vindo o pai que estava na presença de Deus e se desviou por causa das mulheres, das situações, e aprendeu que era errado com o pai e não aprendeu que era bom com o pai. Então, Senhor, ajuda-nos, porque temos uma importante missão de transmitir para as próximas gerações a Tua palavra, porque se Jesus não voltar antes, chegará o nosso dia e vamos partir, vamos envelhecer, e a geração que ficar precisará ter o conhecimento, e se não tiver o conhecimento, como é que vai ser? Assim como Moisés, que estava sendo preparado, Josué, mas a Tua palavra diz que quando Josué foi se desenvolvendo, e Moisés faleceu, ele continuou, mas não diz que tinha alguém com ele sendo preparado. Josué não passou o bastão adiante. E é dito que quando Josué faleceu, aquela geração, o povo se desviou porque não havia sido passado. Então, Senhor, ajuda-nos para que façamos exatamente a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Pedimos que a Tua palavra flua, que seja ministrada exatamente aquilo que o Senhor quer. E muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.